Agora são 7h31. O IDEC e a Defensoria Pública de São Paulo recorreram de decisão do STJ que permite vale transporte mais caro e menos integração do transporte na capital paulista. Organizações questionam a decisão, atendendo a Prefeitura de São Paulo, que, no entendimento dos dois órgãos, prejudica milhões de usuários do transporte público. A Prefeitura voltou a aumentar o valor do benefício, além de limitar pela metade a quantidade de embarques permitidos no transporte municipal. A reportagem é de Cosmo Silva. Milhões de trabalhadores na cidade de São Paulo que utilizam o Vale Transporte estão proibidos de fazer mais de uma integração gratuita no transporte público da capital. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça cassou a liminar dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que dava aos usuários o direito de utilizar diariamente o benefício. No entanto, o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, e a Defensoria Pública de São Paulo entendem que esse direito é legítimo e recorreram da decisão do STJ. Segundo os dois órgãos, a medida não trará nenhum prejuízo aos cofres da Prefeitura, mas prejudicará a vida dos usuários, principalmente os mais pobres. Rafael Calabria, pesquisador em mobilidade urbana do IDEC, ressalta que as justificativas da Prefeitura não têm embasamento e a medida, além de incorreta, prejudica os usuários. O IDEC e a Defensoria recorreram porque a Prefeitura continua sem apresentar dados que justifiquem a medida de cortar a integração dos vale-transportes e de aumentar o custo do crédito, né? Então, a medida, como a gente avaliou, ela teve um impacto muito ruim na cidade, excluindo pessoas, aumentando a exclusão social. E as justificativas da Prefeitura não são suficientes, porque a integração ela é um direito do usuário, ela faz parte do sistema, do percurso do usuário, né? As linhas foram modificadas para isso, né? E a Prefeitura principalmente não mostrou para o STJ os impactos no erário. Ela mostrou só uma tabela com quanto ela economizou, mas ela não mostrou nenhum risco do orçamento, né, nenhum risco para a cidade, para os cofres públicos, em decorrência dessa medida. Então, na nossa visão, não está justificada a medida, ela não fez dados para embasar essa medida, não fez estudos, né? Então, a medida continua incorreta e esperamos aí reverter a decisão do STJ também. O defensor público Luiz Fernando Babi Miranda destaca que a ação contra a decisão do STJ visa garantir que as pessoas não sejam penalizadas e discriminadas por morarem longe dos seus respectivos trabalhos. Como foi bem apontado, a nossa preocupação com essa ação civil pública é primeiro, hoje as pessoas que, apesar da crise econômica que nós enfrentamos, que elas já têm um emprego e que elas não sejam prejudicadas, né, que elas não têm que fazer longas viagens de ônibus ou têm que pagar do próprio bolso para trabalhar, e aquelas pessoas que estão desempregadas, que elas não sejam discriminadas simplesmente por morarem longe do trabalho. O que nós estamos discutindo aqui nessa ação é o direito de acesso à cidade, o acesso ao emprego, a condições dignas de vida. Ainda de acordo com Rafael Calabria, a Prefeitura contradiz o que está definido no plano diretor da cidade quanto ao sistema de transporte público. O pesquisador em mobilidade urbana do IDEC cita como exemplo modelos já existentes em sistemas de transporte para justificar a ação contra a decisão do STJ. Até tem um modelo básico, a gente até achou em sites aí de outros órgãos de transporte, que é o que, digamos, se usa para explicar, né? A pessoa pega um ônibus da casa dela até o corredor ou até o metrô, né? Depois pega o sistema mais expresso, mais rápido no corredor do metrô, e depois outra linha do fim ali da estação que ela desceu até o trabalho. Então, só nesse modelinho simples, já deram três linhas, né? 2 integrações. Então, o sistema de corte que a Prefeitura implementou agora no VT nem permite que o usuário faça esse sistema básico. E a gente sabe que tem pessoas que fazem as 4, né? Precisam fazer mais uma baldeação ainda. Então, a Prefeitura está contradizendo até o próprio modelo que ela implementou, que está no plano diretor de São Paulo, que está no plano de mobilidade de São Paulo. Então, foi uma medida muito contraditória e muito surpreendente para a gente, para vários outros especialistas que a gente tem entrado em contato também. A liminar concedida pelo TJ de São Paulo beneficiava toda a população que utilizava o Vale Transporte na cidade e impedia a Prefeitura de cobrar mais e permitir números inferiores de embarques praticados com o bilhete único comum. Porém, com a decisão do STJ, a Prefeitura de São Paulo voltou a adotar as medidas que, no entendimento do IDEC e da Defensoria, prejudicam os trabalhadores das regiões mais distantes da capital. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.